Olá pessoal, vamos começar mais uma edição do PIB Cash, 30 anos de PIB. Eu estou aqui, Giovanni, estou aqui do lado do Léo, um homem das grandes ideias. Léo, por falar em grandes ideias, os seus conteúdos têm feito muito sucesso no dia a dia, tem visitado clientes, amigos, tem comentado tanto que o conteúdo tem ajudado eles no dia a dia. Para ajudar os empresários, é uma questão de estratégia e tal. E é nesse momento que, mais uma vez, a gente traz um conteúdo aqui sensacional com o Luiz Miranda, da L5, né? É isso aí, o Luiz, Léo, é até com grande felicidade, Luiz, que quando a gente fala de L5, a gente lembra desde o início da criação da marca, e muito interessante falar da L5, porque tem um significado, gostaria que você explicasse para a gente posteriormente, mas quem é o Luiz? Cara, primeiramente, para mim, né, para mim, Luiz, para L5, que eu represento aqui, é uma grande alegria estar presente. Nós enxergamos uma parceria entre a L5 e PIB aí de muitos anos, a gente já passou por diversas fases juntos, né, e estamos de mãos dadas aí numa nova fase com muita força, com muita alegria, com muita energia. Eu acho que a gente vai ter muito sucesso. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui para esse bate-papo. E vamos tá falando um pouco sobre a L5, sobre essa nova fase, essa nova etapa que a gente tem feito lá, né? Sobre as viagens, né? Nós queremos saber sobre a viagem da China, o que você trouxe para a gente aqui no Brasil, aqui, nessa robotização, né? Nós vamos falar sobre muitas coisas aqui. Agora, Luiz, eu queria entender um pouquinho mais, para o pessoal que está assistindo a gente e tal, como funciona essa gestão com o seu irmão, né? Você tem um sócio que é o Hudson. Como é que funciona você como diretor de marketing da empresa, ele na parte operacional? Como é que é essa relação de irmãos na condução da L5, hoje num grande momento, hoje virando uma indústria nacional, né, com uma representação nacional? Como que dá esse dia a dia de vocês, uma empresa familiar? Tá. Antes de te responder essa pergunta, Léo, eu vou contextualizar isso um pouco, voltando lá atrás, na época do esporte. Porque, assim, a gente já comentou algumas vezes em redes sociais, mas a L5, ela nasceu de princípios que a gente trouxe lá do esporte. Resiliência, determinação, resistência, enfrentar desafios, não desistir, saber que hora o negócio vai azedar para o nosso lado mesmo e nós vamos ter que enfrentar aquilo ali, criar alternativas. Então, assim, a gente esteve presente ali no esporte, juntos, eu e meu irmão, guiados pelo meu pai. Nessa época, ele nos guiou e ele era bastante duro. Todo mundo sabe, ele era bastante duro. E hoje eu vejo que, graças a Deus, ele era bastante duro com nós. Talvez ele poderia ter sido um pouco mais, visto algumas gerações que a gente tem visto aí. Mas por que eu estou te contextualizando nesse ponto? Toda essa experiência que a gente teve juntos lá foi o que nos trouxe à criação da L5. A gente implantou toda essa cultura dentro da L5 e, além dessa cultura, essa parceria. Na época do esporte, a gente se ajudava muito, a gente se apoiava muito. Eu vi meu irmão, assim, eu ganhar uma corrida e meu irmão chorar lá do lado de fora de emoção. Para quem não sabe, eles competiam de motocross, foram campeões mineiros, né? Isso. E aí, a gente fala do esporte, você tem que falar, né? Como é que era essa questão, qual esporte que era, né? A gente era piloto de motocross, a gente começou aí, eu ganhei minha primeira moto aos 7 anos e a gente competiu até os 18. Então, assim, direto, competição, treinamento, acompanhamento, nutricionista, rotina, tudo isso muito, muito dedicado. O que fez um empresário de sucesso é essa rotina, né? Eu diria que sim. Então, assim, daquela época, a gente trouxe essa parceria que a gente formou lá para a indústria, tá? Então, trouxe essa contextualização para quê? Hoje a gente aplica tudo isso dentro da indústria. Eu tenho o meu setor, ele tem o setor dele. Ele me chama, me pergunta, Luiz, eu estou para decidir isso aqui, me dá seu ponto de vista? Que bacana. Eu dou meu ponto de vista. Da mesma forma, ou sim, estou com essa ideia aqui, nós vamos fazer dessa forma, o que você acha?
Mas eu não vou lá e tento dar uma rasteira nele da mesma forma que ele não tenta dar uma rasteira em mim. A gente entende que existe o espaço de cada um ali e existe a união para fazer tudo aquilo ali trabalhar de forma harmônica e com um objetivo único. É muito bacana. Essa parceria, né? A parceria agora nos negócios, né? Crescendo Luiz, a empresa. e essa união define também no nome, né? Porque de uma situação, vocês criaram o nome da empresa. Fala um pouquinho sobre por que L5. Isso surgiu lá atrás, na época do motocross, né? Na época foi até através da PIB. A gente, assim, para não falar chato, a gente sempre teve um jeito próprio de fazer as coisas, sabe? Então, assim, no motocross, a gente era visto como uma equipe privada mais bem organizada que tinha. As nossas motos eram as motos mais limpas, mais bem cuidadas, o nosso box era o box mais bem montado. Motorhome, né? O motorhome era o motorhome mais bonito, ele não ia para uma corrida se ele tivesse sujo, e quem lavava era eu, sabe? Então, a gente Legal, tinha cara. um jeito Sempre preocupou próprio, muito com a estética, né? de se fazer as Performance. coisas. E, assim, muita gente criava-se nomes aleatórios ali, ia na gráfica, mandava imprimir qualquer coisa, e a gente, através do meu pai, a gente chegou até a PIB. Pô, a gente queria criar um nome para a nossa equipe privada de motocross. E o que a gente tinha em comum, nós três? É aí que vem a brincadeira, né? Existe uma condição hereditária que meu pai trouxe do meu avô, que trouxe para o Hudson, que é mais velho, que trouxe para mim, que é um desvio na vértebra L5. Então, isso aí virou uma brincadeira lá, a gente aplicou, criamos uma marca que ficou muito bonita, isso foi usado na época do motocross. E aí, depois, anos depois, pô, agora nós estamos largando mão desse negócio de esporte e agora nós vamos trabalhar. O negócio agora é a indústria. E aí? Aí eu lembro que nós tivemos uma reunião com você, né, Giovanni? Foi. Na época eu acho que eu não participei, mas o pai me passou tudo. E assim, pô, o nome já está aí, o nome ficou, o nome é forte, é bonito, é curto, é fácil de lembrar. E se a gente trabalhasse em cima desse nome? E aí, assim, claro que surgiu uma identidade totalmente diferente, mas a marca se preservou, o nome se preservou e nasceu daí. E eu relembro, Luiz, que no briefing foi algo muito interessante, porque eu falo que o que o empresário pensa, o que ele projeta realmente com visão, persistência e constância, acontece. Porque no briefing da época trazia o seguinte: nós vamos construir algo que não tem no mercado, inclusive na nossa região, né? Que é uma indústria para máquinas de ração. Nós, com o título de capital mineira do frango, né? Um potencial imenso, né? A ser explorado, não é mesmo? Com certeza. Essa questão é uma área vocacionada, né, para a nutrição animal, né? Foi uma grande pegada, né? E trazer essa história de vocês também para criar essa identidade com esse mundo corporativo aí, foi uma grande sacada, né? Foi uma grande sacada, trazer esses valores pessoais de resiliência, de equipe, né, para construir uma nova história, né, no mercado nacional, né? Isso. Agora, essa questão hoje, como é que está esse mercado de nutrição animal? Como é que você vê esse crescimento no mercado nacional, no mercado mineiro? E como é que a L5 hoje se posiciona no mercado mineiro e no mercado nacional? Hoje, o mercado, vamos dizer, a nível nacional, as indústrias estão cada vez em busca de mais eficiência. A palavra da vez é eficiência. Para atingir eficiência é uma série de coisas, né? É tecnologia, é projeto personalizado, é equipamento dedicado, abre-se um leque enorme de coisas, mas tudo com o objetivo de buscar eficiência, produzir mais, com mais qualidade, gastando menos. Menos energia, menos equipamento, menos manutenção, menos pessoas, tá? Então, assim, a nível de Brasil, hoje, a grande pegada é essa. E eu falo a nível de Brasil porque o Brasil tem um potencial tremendo, todo mundo sabe, de ser a cozinha do mundo no futuro. Hoje, quando a gente fala assim, nós temos um potencial muito grande em produção de proteína, em produção de grãos e tudo, eu tenho certeza que todos aqui já ouviram falar isso.
E eu, assim, nessas viagens a trabalho, eu ando bastante. Uma das partes mais legais do meu trabalho é andar bastante. Eu vou no Tocantins, eu vou no Pará, semana que vem eu estou lá no Pernambuco, depois eu estou lá em Curitiba. Então, assim, o Brasil é enorme. É. E você conversa com as pessoas, você vê pontos de vistas diferentes. E por que eu estou te dizendo isso? Hoje, qual que seria, no ponto de vista de vocês, o maior rebanho de gado do Brasil? Centro-Oeste do Brasil? A resposta básica para essa pergunta sempre é o Mato Grosso. Beleza. Exatamente. Certo? Só que o detalhe é o seguinte, o Mato Grosso, ele já é altamente tecnificado. Altamente tecnificado. Então, já se tem máquinas, já se tem confinamento, já se tem tudo. O estado do Pará, ele está engatinhando em tecnologia. E ainda assim, ele já tem o segundo maior rebanho. Legal. E você sabe o tamanho do estado do Pará. Você imagina aquilo ali, a hora que chegar a tecnologia para aquilo ali. De confinamento, de controle, de tudo isso. Então, assim, nós temos um potencial gigantesco ainda de crescer esse setor. E aí, esse setor vai puxando todas as outras ramificações. E uma delas é a indústria de nutrição, que é onde a gente está. Luiz, legal, né? A L5, 17 anos no mercado, aí concorrendo com empresas aí com décadas e mais décadas de mercado, vocês entregando essa eficiência desde o início. Eu lembro um case que foi feito lá até na região centro-oeste aqui em Minas, né? Sim. De uma fábrica até no setor da avicultura, que ela tinha não sei quantos operários, reduziu a condição de operar, a capacidade de produção dela aumentou em muito. E logo em frente tinha outra fábrica também, né? A gente não precisa citar nome. Isso, desde o início, a L5 já entrega isso, né? Como é ser uma empresa relativamente nova no mercado, com apenas 17 anos, concorrendo com empresas aí até centenárias, né? Sim, sim. E 2 jovens no mercado. Como que vocês conquistaram essa credibilidade com tão pouca idade? Dentro da L5, né, a gente sempre teve essa forma de fazer a coisa de um formato diferenciado, do nosso jeito. E ela nasceu lá atrás, no primórdio da L5, ela nasceu com a vontade de fazer projetos que atendessem exatamente o que o cara precisa. Porque hoje é muito comum... Personalização. Hoje é muito comum na concorrência o cara ter projetos de prateleira e vender. E quando eu vou atender um cliente, vez ou outra ele tem um time técnico, extremamente técnico, com muito conhecimento, mas vezes não. Então, assim, cabe a nós ser os especialistas em projeto. Né? No meu entender, cabe a nós ser o especialista e orientar o cara. Já aconteceu inúmeras vezes o cara ter uma ideia na cabeça, eu quero é isso. E aí a gente chega, faz toda uma análise e mostra ele, fala, olha só, eu posso orçar isso para você, posso te apresentar, mas eu vou te apresentar a minha versão. E aí a gente mostra. E aí, nesse momento, a gente convence o cara. Entendeu? Isso tudo que justifica todo o investimento que você fez no time de engenharia, Luiz, que você tem um grande time de engenharia hoje, né? Sim. Junto dessa necessidade, né, de ter todo um projeto personalizado, ter uma preocupação enorme com se o equipamento está performando bem, independente de prazo de garantia, se ele está performando bem. A gente sempre faz muitas viagens, igual eu comentei, e às vezes, por ali pela rota, tem um cliente que ele não ligou, ele não dá notícia, tem muito tempo, a gente passa lá mesmo assim. E aí? Tá tudo certo? Tá funcionando? Cara, pô, vocês lembraram de mim? Não, eu queria ver se está tudo bem, e geralmente está. Só que a gente gosta de manter essa proximidade com o cara. Porque alguns concorrentes não, alguns concorrentes entregou ali, bem amigos. É o mesmo papel do CIMED, né, com o senhor da CIMED, né, que ele vai visitar as farmácias até hoje, né, nos pontos. Acho que é um papel importante essa proximidade com o seu cliente, para conhecer essa realidade. E aí, falando em eficiência, né, a gente não pode separar da tecnologia. Né? Então, a gente estava falando do Pará agora, que precisa se expandir ainda em tecnologia,
e aí nós chegamos a um momento hoje na L5, né, que é essa implantação de maior tecnologia, de robotização de todo o sistema de produção da L5, né, para trazer eficiência ainda nessa produção. E como é que você vê a L5 nesse processo? O que diferencia a L5 dos demais players de mercado e trazendo também essa qualidade e eficiência para o campo, né, que você visita e vai vendo essa integração com o seu cliente, né? Sim. Há pouco mais de 6 meses, vamos colocar aí a virada do meio do ano passado, a gente está sempre olhando para frente, né? Sempre olhando para frente, estrategiando. Empreendedor é assim, né? A gente tá Difícil no sempre- Brasil, né? E no Brasil, Meu muito Deus. difícil. Meu Deus. Mas a gente está Mas o sempre... Brasil é um país de muitas oportunidades, né? Graças a Deus. E a gente sempre olhando para frente, sempre analisando o presente, corrigindo o que a gente errou, mas olhando para frente, a gente tinha uma visão de que a gente tinha bons equipamentos, a gente tinha boas entregas, a gente tinha um bom porte. Só que a gente queria mais em qualidade. Eu não vou falar para você que o nosso sonho é ter 1.000, 2.000, 3.000 empregados. Jamais. Você pode perguntar isso para mim, para o meu irmão, bem longe de mim, eu tenho certeza da resposta dele. Não é o nosso sonho. Qual que é o nosso sonho? Ser os melhores em qualidade. Ser referência. Então, tudo isso partiu dali. A gente fez uma análise e, a gente tem bastante coisa aqui que pode e deve se melhorar. Como que a gente melhora isso? A gente veio até aqui da forma que a gente está. E aí? Quais são as ferramentas que nós vamos ter que buscar? Às vezes, isso inclui buscar uma pessoa fora. E a gente buscou. E aí, com essa pessoa que veio, trouxe uma bagagem de conhecimento, Legal. isso envolve buscar máquinas novas, processos novos, expandir a mente para coisas que, assim, a gente vive ali o dia a dia, todos os dias, né? A gente vive ali no nosso mundo. Então, às vezes, uma ideia que um cara passa olhando e te fala, putz, eu estou aqui o dia inteiro e não tinha pensado nisso. Luiz, traz uma referência gigante para quem está nos assistindo, porque vocês pararam, olharam para dentro do negócio de vocês, entenderam, mesmo tendo um bom feedback dentro do mercado, da entrega, do produto, um produto que nem o moinho de vocês é reconhecido nacionalmente, e entenderam que poderiam avançar. Sim. O nosso foco era exatamente esse, avançar assim, em qualidade, em entrega mais rápida e principalmente o bata e repita em qualidade. Legal. No ponto de, sim, já começou a acontecer. No ponto de a gente já vendeu, a gente gosta de construir relacionamentos com o cliente, né? Então, assim, igual a gente brinca, a gente vendeu na fase 1 para o cara, na fase 2 a gente vendeu de novo, e agora tem equipamento novo chegando para o cara, e o cara ligou assustado para nós. Que isso que está chegando aqui? Eu estou assustado. Melhorando a eficiência dele, a produção dele. Inclusive, Luiz, eu fiquei muito impactado na última visita que eu estive com você lá na L5, no tempo de entrega, de produção e de evolução de um produto. Léo, de 15 dias, imagina quanto ele reduziu para produzir um produto. Não vou dizer qual o produto aqui, que eu não me lembro. Chuta aí. De 15 dias, com toda essa tecnologia que ele trouxe. Pode ser agressivo? Uma semana? Você não foi tão agressivo. Estou diminuindo para 50%, estou diminuindo para 50%. Mais uma chance. Operação de processo e robotização. Segunda chance. Ué, 4 dias. Um dia. Um dia? Fiquei extremamente impactado. E isso responde a pergunta que você me fez agora há pouco sobre o investimento em engenharia. Hoje a gente tem, 8 meses atrás, a gente tinha um corpo de engenharia ali de 6, 7 pessoas. Hoje eu tenho uma sala de 20. Computadores a nível NASA, uma rede de dados a nível NASA, um servidor, meu Deus. Tecnologia na ponta, né? Tecnologia, na veia, né? Software dos melhores que tem, software de aproveitamento de chapa, software de automação. Então, assim, uma alteração de projeto que o cara gastava meia hora, 40 minutos para fazer, hoje com 3, 4 cliques ele faz uma automação, cuida de
de replicar aquela atualização. É bacana, você frisa uma coisa muito legal, né? Quando equipe, valoração dos profissionais, né? Porque com a chegada de tecnologia, muita gente fica com medo de ser ultrapassado, de ser... Então, na verdade, é o seguinte, alinhar as duas coisas, né? Alinhar Fazer com as que duas coisas. as coisas sejam correlatas, né? Um grande profissional precisa de grandes equipamentos para poder melhorar a eficiência da empresa, né? Exatamente. Nem só a pessoa, nem só a máquina. É o conjunto das duas coisas juntas. Isso fez com que você entrasse recentemente em grandes projetos na região, né, Luiz? Sim. Porque você já tem projeto em todos os estados brasileiros, como você citou, agora fazer dentro de casa é muito positivo, né? A gente está para... Já está vendido e a gente está para entrar em vias de montagem nos próximos meses aí de uma torre nova. Vai ser uma vitrine. A gente está com muita empolgação em montar. Esse é um cliente antigo que atravessou com nós todas as etapas da L5. Ele também está extremamente empolgado. Então, em breve, com isso andando e principalmente pronto, nós vamos ter bastante coisa para mostrar nas redes sociais aí. E essa parte da robotização da L5 aí, dos processos, né, na linha de montagem e tal, ela antecedeu a sua viagem para a China? Ela foi lá que você conheceu outros equipamentos, outras tecnologias, que você conseguiu trazer isso para dentro da sua empresa? Como é que essas visitações, a importância das visitações dessas feiras internacionais? A China, a gente não foi para uma feira em específico. Lá é bem famosa a Canton Fair, né, que é a feira de Cantão, mas a gente não participou. A nossa viagem para a China teve vários intuitos, né? Primeiro deles, todo mundo sabe que hoje a China é uma referência em produtividade, Sim. né? Em tecnologia, em produtividade, e a gente, independente de comprar qualquer coisa, a gente queria ver isso lá, de perto, como que funciona, quais estratégias os caras usam. E hoje é super normal você entrar num galpão de dimensões estratosféricas lá e ver pouca gente. Porque tudo acontece de forma Ô, automatizada. Luiz, e é verdade que a suinocultura lá é verticalizada? Essa parte eu não vi. Não. Eu fui mais na parte de indústria de máquinas. Ah, legal. Tá? Então, assim, a gente queria ver como que isso é tratado, a gente queria conhecer a cultura deles, como é e é bastante diferente. Muito, né? É um choque tremendo. E é Quantos uma dias lá? experiência, eu fiquei 17 dias. Você fala da comida, né? Se a acostumar com o dia a dia deles, né? Me desculpem os chineses, mas é ruim. É muito ruim? Assim, extremamente saudável. Tudo é cozido no vapor, tudo é preparado muito fresco. Eles não usam sal. Um dia eu pedi sal no restaurante e não temos sal. Refrigerante gelado não tem. Então, assim, extremamente saudável. A gente se sentiu muito bem. Mas o nosso paladar é muito Foge diferente. muito da nossa cultura, Foge né? muito. Né? Mas e essa adaptação? E o que você trouxe de bacana? O que você viu que falou assim, nossa, isso aqui é a cara da L5, que eu não tenho como não levar, né, para o Brasil, né? O principal, eu diria, Léo, é que assim, a gente olha para dentro da L5 sempre com a missão de crescer, de aumentar, de multiplicar a produção. E a gente olha e fala assim, meu Deus, eu acho que está no limite agora. E quando você olha para o chinês, o limite é inexistente, né? Então, a gente viu isso lá na prática. Legal. E eles, a hora que a gente entende que o cara chega num limite, eles criam alguma alternativa e dão um jeito, e produz do mesmo jeito, e entrega, e faz acontecer. Então, a gente trouxe essa visão de lá. Dá para fazer. Dá para fazer uma coisa diferente. Existe o jeito certo, existe a estratégia, mas dá para fazer. Essa é a parte da experiência que a gente trouxe. Mas a parte de máquinas, a gente, através dessa pessoa que a gente trouxe para incorporar a equipe, ela já trouxe uma bagagem tecnológica consigo. Então, ele nos apresentou algumas coisas a gente já comprou. Inclusive, eu mandei para o pessoal na época, eu cheguei a visitar em uma indústria chinesa a máquina que era nossa. Olha que bacana. Hoje ela está lá no pátio da L5 já, mas eu vi ela lá na China, sendo finalizada, sendo construída e tudo. Então, a gente trouxe uma parte do equipamento de lá para incorporar no nosso parque Fabril. E a parte dos robôs, existem chineses também, mas os nossos robôs são dinamarqueses. São os melhores do mundo. Olha que bacana. Que legal, cara.
Isso gerou esse resultado, né? Até então você imaginava que um tempo de 15 dias passar para um dia Nunca era imaginei. real aí? Nunca imaginei. A gente sempre, assim, ou tem que diminuir, tem que abaixar, tem que acelerar. Mas eu acho que vai ficar difícil você não contratar, não chegar aí pelo menos a uns 2.000 profissionais, né? Porque do jeito que vocês estão crescendo no Brasil aí, vai ficar um negócio complicado. Não querer é uma coisa, né? Ô, Luiz, eu vejo uma visão bacana demais na L5, porque vocês fazem questão também de posicionar, trabalhar o brand da marca. Uma evidência clara disso é a participação de vocês na AgriShow, na Victa, na Fenagra e assim, várias outras feiras. Fala para mim, qual que é a importância de estar presente nessas feiras e ainda mais agora com a L5, com essas Ferrari aí na indústria aí? A gente acha muito importante, porque assim, une todo o nosso propósito, né? Em eventos como o Victam, como o Fenagra, são públicos extremamente focados, e focados em tecnologia, eficiência e processo produtivo. Então, esse público está muito presente ali, e é onde exatamente a gente quer estar, né? Fortalecendo a presença da L5, apresentando a empresa para quem ainda não conhece, né? Trazendo aí stands de grande impacto visual, igual vocês viram Eu nas vi, últimas edições aí, cheio de LED, com cara, esse muito bacana o propósito. stand. E também a gente sempre faz questão de levar máquinas e mostrar elas ao vivo, justamente para a gente poder mostrar quais estão sendo os diferenciais de fabricação, agora que a gente tem esse maquinário à disposição, né, essa tecnologia à disposição. Ah, legal demais, Falando cara. em expansão, participação, né, em expansão e tal, nós sabemos aí da estratégia da L5, né, na parte de expansão, mas conta um pouquinho para a gente dessa vontade de ir para um outro país, como o Paraguai. Quer dizer, não é um modismo que está acontecendo, acho que muita indústria está indo para o Paraguai, por causa até dos incentivos fiscais, né? Me conta essa história da L5, esse pensamento, vocês pensam também em ir para o Paraguai? Boa pergunta. Sim, muito se fala em viabilidade, né? O empresário está sempre buscando viabilidade para entregar um produto. E nesse estudo de viabilidade, lá atrás, em 2018, se não me engano, a gente já começou a traçar um plano ali de o que seria vantajoso no futuro. Então, existe sim. Hoje a gente tem 3 unidades, né, em Pará de Minas mesmo, onde a gente separa em matriz administração, produção de peças e fábrica. Então, com essa produção de peças, muita gente fala assim, pô, mas você tem uma logística danada aí, né? Só que essa produção de peças, ela me atende um galpão a 200 metros de distância, ou um galpão em outro estado, ou um galpão em outro país, porque sai dali tudo pronto. Tudo cortado, tudo dobrado, tudo usinado, tudo identificado, separado. Sai tudo pronto. Eu posso montar aquilo ali na esquina, eu posso montar em outro país. Então, a gente meio que, no nosso processo fabril, a gente já se preparou para isso. E existe, sim, um estudo onde a gente tem a vontade de montar uma unidade mais afastada dentro do Brasil, não vou dizer onde ainda, mas existe, e também no Paraguai. Mas o incentivo fiscal, né? Você consegue fazer uma importação do seu próprio produto a 1%, né? O que seria muito mais competitivo no mercado interno do que hoje você consegue produzir dentro do seu parque fabril aqui em Pará de Minas, né? Exatamente. Luiz, e você já se tornou referência no mercado, né? Com a comunicação aí no digital extremamente presente, com toda essa preocupação, como você é diretor de marketing hoje da L5, em posicionar de fato com seus produtos, com seus diferenciais. E qual que é a importância que você percebe no marketing de estar sempre fazendo com que a coisa chegue lá nas regiões, porque você tem que comunicar para o Brasil inteiro, né? Sim. Eu acho que a gente foi pioneiros, né? No nosso ramo de máquinas para nutrição animal, a gente foi pioneiros em tomar frente nisso. Eu sempre achei de grande importância a gente falar em todas as esferas a mesma língua, né? A mesma língua de qualidade, de entrega fisicamente, pessoalmente lá na indústria, na participação de uma feira, na entrega de uma máquina, numa presença digital. Eu acho que a gente é importante
falar a mesma língua. E, ao mesmo tempo, eu acho que é um ponto muito importante que a gente passa por uma transição de gerações, né? Hoje, meu pai não é um cara muito de Instagram, de rede social, né? O pessoal de algumas diretorias de empresa também ainda não são, mas muitas empresas já estão migrando para a segunda, para a terceira geração, onde o pessoal ali já é extremamente conectado. Então, existe uma importância tremenda em estar presente, em mostrar marca, em mostrar produto, em mostrar o dia a dia, em mostrar o que a gente está fazendo, o que a gente se propõe a fazer. Eu acho que, assim, se anos atrás isso era uma opção, deixou de ser. E se prontificar de pôr a cara na frente do negócio, né? É a Você vai lá e representação grava, né? da Empresa empresa. Exatamente. Eu acho que aquele empresário que não se posiciona, não mostra a cara da sua empresa, não enfrenta isso, ele não cria identidade com o seu público, né? Eu acho que a identidade com a marca, com o seu público, é extremamente importante nesse posicionamento de brand, né? Sim. E aí, eu tenho uma curiosidade muito grande, né? Você como gestor extremamente jovem, né? Você e seu irmão, desse espelhamento onde as pessoas, os outros empresários que estão pegando a segunda ou a terceira geração, assumindo a indústria da família, enfim, estão à frente e estão sofrendo um pouquinho, né? Porque você tem que aprender isso, querendo ou não, na marra, né, Luiz? Na marra. E aí eu queria que você falasse para essas pessoas, por exemplo, o que você pode dar de recado, dar de espelhamento para esses profissionais. Falar assim, o que eles devem seguir? Qual cartilha eles devem seguir? Cara, eu diria que a cartilha principal é criar-se uma identidade. Eu falo isso muito com o pessoal. A pessoa que aparece nas redes sociais tem que ser a mesma pessoa que você vai encontrar lá dentro da L5. É isso. Não pode existir dois Luiz. O Luiz do Instagram e o Luiz da L5 lá fisicamente, né? Eu acho que parte muito daí, o principal. E assim, ninguém nasceu sabendo. O importante é começar. Eu olho para trás os vídeos que a gente fazia, que eu fazia, e falo, puta merda, que vergonha. Mas, da mesma forma, qual que era o meu entender? Tem que ser feito. Não existe a opção de não fazer. Então, eu me propus a fazer. E se eu me propus a fazer, vai ter que ser bem feito. Mas é uma união das coisas, assim, criar uma identidade. E cercar de profissionais também, né, Luiz? Cercar de pessoas também para te assessorar nessa questão, né? Porque as pessoas acham que o resultado de uma coisa boa é contratar, às vezes, a solução é contratar o filho, o primo, não sei o quê, que não são profissionais, e que isso resolve. Até porque hoje a internet, de uma certa forma, é terra de ninguém, né? De forma alguma. A gente, na indústria, em todos os vieses da indústria, a gente nunca alcançou resultados admiráveis contando com profissionais medíocres. Então, a gente sempre esteve cercado de pessoas muito boas. Cada vez mais. E esse alinhamento de vocês é muito importante, né, Luiz? Vocês são extremamente propositivos o tempo todo, né? Sim. Sempre evoluir, né? Sempre melhorar, sempre evoluir, sempre analisar, sempre criticar. Estar aberto a críticas. A gente é extremamente aberto a críticas de clientes. Às vezes o cliente tem muita empresa que é emburrado. Pá, o cara me ligou aqui, reclamou da máquina. Minha máquina é boa demais, tem nada disso não. Pô, o quê? Não. Tá ruim? Me fala, o que está acontecendo? Eu vou ir. Talvez não está sabendo operar, né? Às vezes o cara está operando de forma errada, a gente se propõe a treinar o cara, a gente traz a equipe do cara, treina, orienta. Ou, às vezes, pode acontecer, realmente, a máquina está com defeito. A gente se propõe a ir lá e corrigir. Inclusive, você já me falou que já trocou máquinas, peças, né? Fora da garantia, né, Luiz? Já. A gente identificou que existia, de fato, um erro crônico na máquina. Ela não iria performar, mesmo com manutenção, mesmo com correção, mesmo com a operação adequada do operador. Então, a gente identificou que havia um erro. E produção e eficiência é tudo, né? Principalmente na indústria. Você pega um cara que deixa de produzir um dia, ele perde muito dinheiro, né? Então, esse acompanhamento muito próximo da L5 com os seus clientes, eu acho que é uma das grandes mágicas para tornar a L5 hoje referência no mercado nacional, né? Sim.
Hoje é a conta que se fala, né? Eu não vou dizer em números assim, mas às vezes o pessoal fala, poxa, uma ampliação de uma fábrica é muito caro. Tá, mas quanto custa a fábrica parada? É verdade. Porque o rebanho não para, né? Verdade. Precisa comer, né? Precisa comer. Luiz, 30 anos de PIB. A nossa história não é diferente da indústria, a gente também tem investido muito em tecnologia. Há tempos atrás falava que a propaganda era a alma do negócio, hoje se fala que a estratégia é a alma do negócio. Estamos aqui com o nosso grande estrategista e gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para essa galera que está aqui atrás, que contribui no dia a dia, não somente com o L5, com todos os nossos clientes, uma mensagem referente aos nossos 30 anos. Mas principalmente com o L5, né? É. Principalmente essa turma engajada em fazer, cada dia que passa, mais sucesso, trazer mais sucesso e reconhecimento para a marca L5 no mercado nacional. Para nós, igual eu falei lá no início, para nós é uma satisfação muito grande, sabe? Ter a PIB como parceiro. A gente tem um formato na L5 de criar e ter parcerias, e a PIB é que cabe a mim dizer, né? A gente é extremamente satisfeito. Eu tinha mais contato lá no início com o Giovanni. É nítido para nós essa evolução que existiu. Da mesma forma que vocês vão lá na L5, que às vezes Pedro brinca muito, fica assustado. Pô, cada vez que a gente vem cá tá diferente. E é mesmo, a gente tá batendo lá para isso. Mas do nosso lado, a nossa contrapartida, também é nítido a melhoria em gerar informações, em gerar relatórios, em construir narrativas, em construir estratégias do lado de vocês. Então, assim, eu fico muito satisfeito em ver essa evolução. Entendo e fico satisfeito que nós fizemos, né, juntos uma escolha certa lá atrás, e torço para que essa parceria a gente comemore ela vários e muitos anos. Né? Muitos anos, a PIB que se sente honrada em ter L5 como cliente, como amigo, como parceiro. Nós vamos evoluir ainda, temos muito ainda para entregar, né, de qualidade para L5, para que vocês consigam chegar realmente aonde vocês almejam, né, e ter cada dia mais no Brasil, serem essa referência no mercado de nutrição animal, né, com um maquinário aí de ponta que vocês estão entregando aí para todo mundo. Né? Parabéns, vocês realmente merecem estar onde estão conseguindo. E nós não podemos deixar de mandar um abraço aqui para o Dicim, o Hudson. O Hudson, que é uma grande referência na minha área, que é a área comercial, é um professor, cara fora da curva. Então, um abração para a galera lá da L5, toda a equipe. É engraçado que ficou assim, né? Você da área de marketing, né? A gente está conversando aqui, os dois na área de operação. Né? Um abraço aí, Hudson. Né? Um abraço para todos da L5 aí, para todos os profissionais. Deixo o meu abraço para eles também. A gente é uma família, né? A gente, além dos assuntos profissionais, a gente sempre toma decisões em família, e da L5 não é diferente. Mas hoje, graças a Deus, além da parte família, a gente conta com o time L5, pessoas grandiosas. A gente tem uma equipe fantástica. Então, reforço aí um abraço a todos. Um abraço, gente. É isso aí. Valeu, gente. Até o próximo, hein? E aproveita, gente. Segue a PIB lá no Instagram, para você ver conteúdo desse grande estrategista aqui, o Leonardo. E também acompanha a gente no canal do YouTube. Até o próximo PIB Cash. Até!